irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos que estão presentes aqui essa noite, para que juntos nós possamos cultuar ao Senhor. Como o pastor Elias falou, eu sou pastor da Igreja Batista, ali em Três Lagoas, e lá na nossa igreja, há alguns anos, nós tomamos uma decisão de que as nossas celebrações aconteceriam sempre domingo pela manhã. Então, domingo pela manhã, nós juntamos nossas atividades todas no domingo pela manhã. Então, domingo pela manhã, a gente faz aquele combo de culto, escola dominical e o que tivermos que fazer. E depois, à noite, nós temos a noite livre. Então, isso também me dá o privilégio de estar ministrando nas outras igrejas, como estou hoje aqui com os irmãos. Pela manhã já estive com a minha igreja, num culto muito abençoado. E agora à noite também posso estar aqui. Pastor Elias, hoje nós tínhamos na escala lá da igreja o irmão Tiago para ministrar a palavra. Eu estava feliz porque hoje eu ia ficar de folga, eu ia participar do culto e não ia precisar pregar. Quando fui surpreendido pelo convite do pastor Elias, e é assim mesmo, né? Deus chama a gente para ministrar a palavra, e nesse domingo que eu ia pregar, eu vou acabar ministrando a palavra aqui ao coração dos irmãos. Fico sempre feliz de estar aqui porque tenho visto a luta que os irmãos têm tido, o trabalho, os sonhos que o pastor Elias tem sonhado junto com a igreja, e eu tenho certeza que Deus vai te dar muitas vitórias a essa igreja. Amém? Amém. Eu tenho certeza que Deus vai te dar aos irmãos a condição que os irmãos necessitam, para que em breve os irmãos saiam desse espaço pequeno e consigam estar num novo tempo. O pastor Elias mostrou ali os projetos, as visões, aquilo que ele está orçando e planejando, e nós ficamos com o coração cheio de graça, torcendo para que os irmãos em breve possam ser a luz de Cristo deste lado da BR, né? Nós estamos lá do outro lado da BR, somos a luz de Cristo lá, e que os irmãos possam ser a luz de Cristo aqui, levando pessoas para conhecerem o Senhor Jesus. A saída dos irmãos do Morumbi fez com que os irmãos tivessem que mudar de nome, e agora os irmãos já não são mais a Igreja Batista do Morumbi, mas são a terceira Igreja Batista de Foz do Iguaçu. E eu estava conversando hoje no almoço com alguns irmãos da nossa igreja, eu estava falando, você sabia que a Igreja do Morumbi mudou de nome? E eles não sabiam. E aí eu falei para eles, olha, agora é a terceira Igreja Batista. E eles perguntaram, e a nossa igreja? Que número é? Eu falei, a nossa é a quarta. Aí eu falei, como é que chama lá? Eu falei, lá chama agora TIB. Então nós seríamos o KIB? E eu brinquei, não vamos usar esse nome, né? Quarta Igreja Batista de Foz do Iguaçu, se nós vamos virar a Igreja KIB, e a Igreja KIB não tem nada a ver com o que a Bíblia nos chama para realizar. Queridos irmãos, a palavra que eu vou trazer ao coração dos irmãos hoje faz parte de uma série de pequenos estudos que eu fiz como igreja, no objetivo de falar de maneira bem prática sobre assuntos que são desafiadores na nossa vida como igreja, no nosso trabalho como crentes no Senhor Jesus Cristo. E o objetivo é serem lições bem práticas que nos ajudem a implementar a visão de Deus para as nossas vidas. O que eu vou falar essa noite vem a calhar com aquilo que os irmãos estão vivendo. Primeiro, porque os irmãos estão em campanha de missões, e missões nos movem para a evangelização. E segundo, porque o pastor Elias comentou comigo que hoje pela manhã os irmãos fizeram a evangelização e eu vi o testemunho aqui do culto. Então Deus está preparando e trazendo palavras aos irmãos para que os irmãos se capacitem na tarefa da evangelização. Por isso hoje eu quero falar com os irmãos sobre como nós podemos perder a vergonha de evangelizar. Muitos de nós sabem que é necessário evangelizar. Nós sabemos que essa é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o objetivo do nosso Senhor é que nós tomemos posse da missão e realizemos o trabalho do Senhor na terra. Mas infelizmente, na hora de implementarmos essa visão, muitas vezes nós nos acovardamos como crentes. Nós nos intimidamos e acabamos, depois que o momento passou, pensando, puxa vida, eu perdi uma oportunidade de falar do amor de Deus, eu deveria ter sido mais corajoso, eu deveria ter tido uma palavra na ponta da língua que eu não tive. E de fato, meus irmãos, há conselhos práticos que nós podemos assumir para as nossas vidas, que nos ajudarão para que no dia a dia, nos momentos em que nos encontrarmos disponíveis para a evangelização, nós podemos ser efetivos nesta missão. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Diz assim a santa, sempre viva, eterna e eficaz palavra do Senhor.
não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Amém. Note que o apóstolo Paulo aqui está fazendo referência a si mesmo e a sua relação com a evangelização. O apóstolo Paulo foi alguém que teve uma experiência maravilhosa com Cristo e isso o levou a viver a sua vida à luz da evangelização. E ele então foi usado por Deus como um instrumento, um vaso escolhido para anunciar a mensagem aos gentios. E o apóstolo Paulo é para nós uma grande inspiração quando nós estamos falando sobre evangelizar. E no texto que nós lemos, ele vem saudando os romanos, dizendo: eu estou muito feliz por poder enviar essa carta a vocês, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm, vocês são pessoas maravilhosas que têm uma fé muito boa, mas eu quero visitar vocês e estar com vocês para que nós possamos compartilhar algum dom espiritual, porque eu também tenho aprendido de Deus e vivido com Deus experiências que acredito que serão úteis para que eu possa compartilhar a vocês. E o apóstolo Paulo termina dizendo no versículo 16 que ele não se envergonhava do Evangelho. O Evangelho para ele não era motivo de medo, de timidez, de vergonha, de amedrontamento, mas que o Evangelho era para ele como um estandarte, que ele levantava com poder, crendo que ele ia ser útil para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho não era para ele um motivo de vergonha, mas era para ele uma dinamite em sua mão. O poder de Deus, a verdade que transforma e que liberta. E nós precisamos, meus irmãos, entender isso que o apóstolo Paulo entendeu. Por isso hoje eu quero passear pela história do apóstolo Paulo, pelas experiências que ele viveu ao longo do seu ministério, e quero chamar a sua atenção para que nós possamos aprender algumas lições com o apóstolo Paulo durante o seu ministério. Essa pregação vai ter 7 pontos. Então é uma pregação que tem vários pontos, não é que nem o pastor Elias que prega só 3, mas eu garanto que esses 7 pontos nós vamos passar rapidinho por eles e vamos refletir então no que o Senhor tem para as nossas vidas. A primeira lição que nós podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo e esse privilégio que ele tinha de não se envergonhar do Evangelho, que traz uma reflexão para as nossas vidas pessoais que nós devemos aplicar em nós, é que cada um de nós precisa ter uma experiência íntima e pessoal com Jesus. Pergunte para quem está perto de você: você conhece verdadeiramente Jesus? Pergunte para ele e veja o que ele responde. Algo que nos chama a atenção na vida do apóstolo Paulo é a maravilhosa experiência que ele teve com Jesus. O capítulo 9 do livro de Atos nos narra como foi a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem criado na religiosidade. Ele era um judeu, um fariseu de fariseus, como ele vai dizer depois. Um homem que foi criado na rigorosidade judaica. E ele era alguém que tinha zelo por Deus, mas o zelo dele por Deus o levou a se tornar um perseguidor da igreja. E no capítulo 9 de Atos nós vemos que o apóstolo Paulo não aprovava o trabalho dos demais apóstolos e não amava o trabalho que Deus fazia pela igreja, mas ele enxergava o cristianismo como uma seita que vinha para minar e prejudicar o judaísmo. Ele enxergava o cristianismo como algo que vinha para desviar as pessoas de Deus, a tal ponto que ele ia até Jerusalém, pegava cartas com os principais sacerdotes e ia até os locais onde as igrejas estavam reunidas para acabar com o culto, para fechar as portas das igrejas, para jogar os líderes das igrejas no cárcere. Ele era um perseguidor da igreja. Até que um dia esse homem, que na época se chamava Saulo, se levanta e decide ir a uma cidade chamada Damasco. E ele então se põe ao caminho de Damasco e no meio do caminho ele vê uma grande luz que o faz cair por terra. Ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem fala? E a voz fala para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se daí, entre na cidade, porque você é para mim um vaso escolhido e eu vou usar você como um pregador da mensagem que até agora você tem perseguido. Algo impressionante acontece com a vida de Paulo. Ele que estava indo para Damasco no objetivo de perseguir a igreja, de acabar com a igreja, de destruir com a igreja, teve uma experiência tão maravilhosa com Jesus no meio do caminho, que faz com que agora ele entre em Damasco, não mais para fechar a igreja, mas para conhecer a igreja,
para aprender de Deus na igreja, para ser curado na igreja. De fato, a primeira lição que o ministério e a vida do apóstolo Paulo traz aos nossos corações é que se nós queremos perder a vergonha, o medo, a timidez para evangelizar, nós precisamos ter certeza de que tivemos uma experiência verdadeira com Jesus. Amém. E de fato eu posso testemunhar aos irmãos que se não fosse Jesus em minha vida, eu estaria perdido. Que Jesus transformou a minha vida de forma tão maravilhosa, que eu não tenho como deixar de falar desta mensagem. Ao olhar para a minha vida pregressa antes de conhecer a Cristo, ver a maravilhosa obra que Cristo operou na minha vida, isso me constrange de tal forma que agora eu preciso anunciar aquele que me salvou. Essa é a motivação, isso é o que nos leva a evangelizar. A evangelização não é apenas uma ordem, não é apenas um mandamento, não é apenas um requerimento do pastor da igreja, mas a evangelização nasce dessa experiência maravilhosa que nós tivemos com Cristo. É você olhar para dentro de si mesmo e dizer: se Cristo salvou um miserável pecador como eu, Ele pode salvar qualquer pessoa. Se Cristo fez uma obra maravilhosa em minha vida e tem me transformado, tem me feito caminhar por fé, de glória em glória, Ele pode fazer isso na vida de qualquer um. E é baseado nessa experiência, é firmado no que eu vivi aos pés de Cristo, que agora eu posso caminhar e anunciar o Evangelho. De fato, muitas pessoas têm vergonha de falar do amor de Deus, porque ainda não têm certeza da sua conversão. E às vezes nós nos entristecemos como pastores, porque percebemos que dentro das nossas igrejas, às vezes, tem pessoas que estão domingo após domingo dentro do culto, e essas pessoas, quando chegam na hora de dar testemunho de verdadeira conversão, parece que a fé delas é tão superficial, tão frágil, tão simples, a ponto de se envergonharem na mínima adversidade que pode acontecer. Amém? Vocês estão aí ainda? Então vamos para a segunda lição que nós podemos aprender através da vida de Paulo. Segunda lição que nos ajuda a vencer a vergonha de evangelizar. Cada um de nós precisa aprender, e de preferência nos aproximando de pessoas mais experientes. Olha aí para quem está perto de você e diga a ele: aprenda com quem sabe mais. Veja só, depois de ter aquela maravilhosa experiência com Deus, o apóstolo Paulo não sai dali direto para evangelizar, não sai dali diretamente para falar do amor de Deus, porque por mais que ele tenha certeza de que viu Jesus no caminho de Damasco, por mais que ele tenha certeza de que Jesus o chamou e que Jesus o capacitaria, ele precisa aprender. E aí ele entra na cidade de Damasco, fica por lá numa casa na rua direita, e aí lá vai o Senhor e fala com um homem chamado Ananias, no momento em que ele está orando. E Deus chega para Ananias e diz: Ananias, existe um homem que está cego na cidade. O nome dele é Saulo. E nós lemos em Atos 9 que Ananias põe a mão na cabeça e fala: Senhor, eu conheço esse homem. Eu sei a fama que ele tem. Ele é o perseguidor da igreja. Ele é o adversário. Ele é o nosso inimigo. E o Senhor diz a Ananias: Ananias, vá até aquele homem, ore por ele, as escamas cairão dos seus olhos, e ele é para mim. Deus repete para Ananias o que já havia falado para Saulo: ele é para mim o vaso escolhido. Eu vou usar ele com poder e grande graça. E então Ananias, cheio de coragem, se levanta, vai até a casa onde Saulo está, e me chama a atenção a forma como Ananias aborda Saulo. Vocês já perceberam isso na leitura da Bíblia? Ele chega e diz assim: irmão Saulo, eis que eu estava orando e o Senhor me enviou aqui para orar por você, para que as escamas caiam dos seus olhos. E diz o texto de Atos 9 que Ananias orou, as escamas dos olhos de Saulo saíram, ele se levantou, se fortaleceu, comeu, ele foi batizado provavelmente por Ananias e se tornou um membro da igreja de Damasco, a qual ele saiu de casa para perseguir. E é ali na igreja de Damasco, sob a tutela de Ananias, que ele vai aprendendo a palavra, que ele vai aprendendo as lições espirituais, que ele vai concatenando o que ele havia aprendido na sua rigorosidade judaica com aquilo que Cristo representa na fé do cristianismo. Ele vai notando que Jesus Cristo é o Messias, o cumprimento de todas as promessas. É ali, aprendendo com a vida de Ananias, que ele vai se desenvolvendo.
Mais tarde nós vemos que o apóstolo Paulo sai para sua primeira viagem missionária e lá está um homem que o apresenta à igreja de Jerusalém chamado Barnabé, um homem conhecido na Bíblia como o filho da consolação. Barnabé abraça Saulo, o leva até os apóstolos para que ele os conheça, o leva na sua primeira viagem missionária, o orienta, dá a ele as dicas, leva ele a aprender. Talvez o êxito que o apóstolo Paulo tenha tido em sua tarefa, em sua ênfase missionária, o grande trabalho que ele fez no Novo Testamento, se deve muito a esse aprendizado que ele teve no início de sua caminhada. Eu não nasci sabendo, e você também não nasceu sabendo. Eu não nasci com o microfone na mão, o pastor Elias também não nasceu, mas nós fomos aprendendo, fomos nos desenvolvendo, fomos ouvindo de pessoas, formando nossas próprias características e nos tornando pessoas que podem anunciar o Evangelho com clareza. E assim acontece com você. Às vezes você se envergonha porque você não sabe fazer, você não sabe abordar, você não sabe falar, você não sabe como comunicar. E não há nada mais útil para você do que você se aproximar de alguém que é mais experiente que você. Alguém que sabe mais, alguém que pode lhe ajudar. Pelo que eu ouvi os irmãos testemunhando, hoje pela manhã, quando os irmãos saíram a evangelizar, os grupos tinham um líder. E provavelmente esse líder foi dando a tática da abordagem, foi mostrando para os outros como é que se faz, como se fala, como se conversa, como se chega. E é isso que nós precisamos aprender, o dia a dia da pregação, andar com pessoas que fazem a obra, para que nós também possamos aprender a fazer a obra. Precisamos, primeiro, ter certeza da nossa experiência com Cristo. E, em segundo lugar, nos aproximar de pessoas experientes, que possam transmitir suas experiências para nós. Mas há ainda uma terceira lição na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Se nós queremos vencer a vergonha de evangelizar, nós precisamos nos preparar espiritualmente. Olhem para quem está perto de você e diga assim para ele: se prepare. No livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 17, o apóstolo Paulo conta um mistério que quem lê o livro de Atos não fica sabendo. Ele fala que quando ele era membro lá da igreja de Damasco, ele passou um tempo lá, aprendeu com Ananias as primeiras lições, aprendeu com os irmãos de Damasco as primeiras lições. Mas lá em Gálatas capítulo 1, verso 17, ele diz que em algum momento ele sentiu o chamado de Deus e foi para o deserto da Arábia, onde ele teve grandes revelações. E lá no capítulo 12 da segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala: olha, eu fui e tive revelações de Deus, eu subi ao terceiro céu, vi coisas inefáveis que eu não sei nem explicar. Eu, de fato, tive uma preparação espiritual. Deus revelou a mim coisas especiais que não revelou a mais ninguém. Embora Pedro tenha andado com Jesus, embora João tenha andado com Jesus, eu tive uma revelação especial, diferente da que eles tiveram, porque Jesus falou comigo. Os estudiosos dizem que provavelmente esse tempo de preparação do apóstolo Paulo lá no deserto da Arábia pode ter durado até 3 anos, que ele permaneceu lá buscando a presença de Deus, crescendo espiritualmente, aprendendo quem Deus é e a forma como Deus trabalha. Assim acontece conosco. Se nós queremos perder o receio de evangelizar, a vergonha, o medo, nós precisamos nos tornar um pouco mais espertos sobre o assunto que nós estamos tratando. Nós estamos falando com pessoas e nós necessitamos saber como as pessoas funcionam, como as pessoas pensam, como as pessoas vivem, como as pessoas agem. Por vezes nós estamos tão enfurnados dentro de nossas igrejas que nós não sabemos mais como as pessoas de fora da igreja pensam, como que elas vivem, como que elas se relacionam, quais os assuntos que elas falam, e nós ficamos tão bitolados ao nosso mundo que não temos mais pontos de contato com os quais nós podemos falar. Nós precisamos melhorar isso, aprender mais como o mundo tem vivido, para que nós possamos ser resposta de Deus para eles. Nós precisamos conhecer mais a vida e o ministério do Senhor Jesus, a palavra de Deus, para que quando nós
testemunharmos da fé, nós não sejamos apenas pessoas que estão falando de nós mesmos, mas que nós possamos apontar para elas os caminhos da palavra de Deus, dizendo, olha, a Bíblia nos ensina isso, isso você pode ter certeza que é verdade, porque a Bíblia afirma. Precisamos disso. Precisamos ter vida de oração que nos empodere. Sempre quando eu falo sobre isso à minha igreja, eu falo que a oração é a preparação de Deus nos corações. Quando nós oramos fervorosamente por uma pessoa e nos dispusemos a falar do amor de Deus para ela, nós vemos que Deus prepara os corações. E quando nós falamos, aquela pessoa já está aberta para ouvir a pregação, já está apta para receber a palavra, porque a oração nos prepara, tanto naquilo que nós vamos falar, quanto o coração de quem vai ouvir. E às vezes nós falamos com tanto poder que nós nos impressionamos e depois dizemos, nossa, nem parecia eu. Deus veio sobre mim naquela hora e me deu uma capacidade fora das minhas capacidades. E às vezes nós nem falamos bem, mas Deus dá um espírito de entendimento tão poderoso àquela pessoa que nos ouve, que ela, nos ouvindo, se enche de graça e nós somos resposta de Deus para a vida delas. Nós precisamos nos preparar espiritualmente. E sabe como nós vamos fazer isso? Buscando a presença de Deus de verdade. Quero abrir um parêntese aqui e falar uma coisa sincera com os irmãos aqui. Nós somos batistas, amém? Amém. Nós somos uma igreja que conhece a Bíblia, amém? Amém. Nós somos pessoas que oram por quem Deus é, amém? Nós somos pessoas que descendem de uma origem espiritual de homens e mulheres que deram a vida pelo Evangelho. Nós somos das denominações que deram a Bíblia às pessoas. Nós somos filhos dos primeiros tradutores da Bíblia. Nós somos filhos dos primeiros missionários. Nós somos filhos daquele movimento que, de fato, de homens e mulheres que são cheios da presença de Deus. Nós não podemos nos acomodar a sermos pessoas que buscam a Deus superficialmente, como outras igrejas por aí têm buscado. Buscam a Deus apenas pelo que Deus faz, têm um relacionamento tão superficial com Deus, a ponto de nem saberem direito quais as características, os atributos da pessoa santíssima de Deus. Nós precisamos mergulhar um pouquinho mais a fundo, porque nós fazemos parte de uma linhagem poderosa e nós precisamos manter essa chama acesa para que os nossos filhos e as novas gerações também desfrutem dessa herança espiritual que nós recebemos. Amém? Não vamos nos perder. Primeira coisa, tenha certeza da experiência que você teve com Jesus. Segunda coisa, se aproxime de pessoas mais experientes. Terceira coisa, busque preparo espiritual. Quarta lição, evangelize segundo a sua personalidade e tenha um plano simples. Repita comigo, um plano simples. Um plano simples. Simples. A pregação é a coisa mais simples que pode existir. Quando lemos a história do apóstolo Paulo no livro de Atos, nós ficamos empolgados com as características que Deus concedeu a Paulo. Paulo era um homem que tinha um espírito muito forte, um homem aguerrido, que pregava com grande poder. Ele era conhecido como um homem eloquente, que falava muito bem, anunciava muito bem a palavra. E a estratégia dele era muito simples. Quando o apóstolo Paulo chegava numa cidade, ele ia para uma praça ou para uma sinagoga e ali anunciava que Jesus Cristo era o cumprimento das promessas. Quando ele chegava na sinagoga, ele ouvia a leitura da lei e explicava às pessoas que ali estavam como aquela lei se aplicava a Cristo. E quando ele ia para as praças, ele dizia: ei, vocês que creem em muitos deuses, ei, vocês que não ouviram falar, existe um único Deus, e ele desceu à terra encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e ele deseja salvar-vos. A palavra de Paulo, a estratégia dele era muito simples. Ele usava os seus atributos pessoais para aplicá-los em um plano simples de evangelização. Vemos na Bíblia que o apóstolo Paulo falava bem, mas de repente lá em Corinto chegou um homem chamado Apolo, que botou ele no chinelo, né? O Apolo falava melhor do que o Paulo. E vemos também outra pessoa que não falava tão bem como Barnabé, mas que socorria bem, ajudava bem, estava disposto. E vemos ao longo do Novo Testamento muitas pessoas com muitas características, com muitas personalidades, todas usando a sua personalidade, os seus atributos pessoais para glorificarem a Deus. Nós não somos todos iguais. Nós não trabalharemos todos da mesma maneira.
mas cada um de nós precisa descobrir as suas características e estabelecer um plano simples. Sabe o que eu e o pastor Elias fazemos? Sabe o que nós pastores fazemos? Nós fazemos uma média quadrática da nossa igreja, né? Dizemos, nós precisamos ter um plano como pastores e passar um plano à igreja. Então nós fizemos uma média da igreja, vemos como a igreja se comporta, a maneira como os irmãos vivem, e nós então traçamos estratégias para que a igreja possa trabalhar a evangelização. E motivamos os irmãos a assim trabalharem. Mas é importante que cada um de nós procure dentro de si a maneira como Deus lhe chama para testemunhar da graça. E que ouvindo de Deus você possa estabelecer o seu plano simples. E aí você pode usar para isso o seu testemunho. Conversar com alguém e dizer, eu posso lhe contar da minha experiência com Cristo? A pessoa vai dizer, pode. E você conta. Diz para ela, o que você achou da minha experiência com Cristo? A pessoa vai dizer, achei muito bom. Você gostaria de ter uma experiência semelhante? Pronto, uma estratégia. Você pode ser alguém que entrega um folheto, diz, olha, eis aqui o folheto da palavra de Deus. Você pode ser alguém que fica de olho aqui no culto e diz assim, olha, veio um visitante ali, aquele cara não me escapa, durante a semana eu vou ligar para ele, vou perguntar como ele se sentiu no culto, vou chamar ele para vir na minha casa, vou fazer uma picanha para ele, vou que ele não vai, ele vai lá comer a picanha, tá junto com você. Talvez você pode ser alguém que socorre, você sabe que lá perto de você tem pessoas que precisam de socorro, você chega junto e diz, ó, posso te ajudar, estou aqui ao seu lado no momento de prova, para cuidar de você, para lhe ajudar. Irmãos, as estratégias são infinitas, mas nós precisamos desenvolver planos simples. A maneira mais fácil a maneira mais rápida de não fazer as coisas fáceis é se preparar para as difíceis. Já ouviu falar isso? Tem gente que cria dificuldade para não fazer nada. Diz assim, olha, evangelizar é muito difícil, tem que fazer isso, e eu não sei. Mas por que você não simplifica o plano? Tá difícil para você esse jeito como você aprendeu a fazer? Ache outro plano, desenvolva outra forma. Procure desenvolver um plano simples que lhe deixe confortável para anunciar a palavra de Deus. Vamos adiante, senão essa pregação não vai acabar hoje, né? Quinta lição, para vencer a vergonha de evangelizar. Tenha em mente que todos precisam de Jesus. Amém? Amém. Todos precisam de Jesus. Quando olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, nós vemos que ele foi usado por Deus para testemunhar do Evangelho da Graça para muitos grupos diferentes de pessoas. No capítulo 3, no verso 28 de Gálatas, ele diz que pregou para bárbaros, gregos, judeus, homens, mulheres, livres, escravos, ricos, pobres, religiosos, ateus. O apóstolo Paulo foi usado para pregar o Evangelho para muitos tipos de pessoas, porque ele tinha em sua mente e o seu coração a certeza de que todos precisam de Jesus. Um dos grandes problemas que a igreja atual enfrenta é a falta de entendimento de que todos precisam de Jesus. Às vezes nós olhamos para o nosso colega de trabalho e ele parece bem sucedido, parece bem casado, parece ter uma boa casa, parece ter um bom carro, parece que ele é uma pessoa que está tudo bem com ele. Então como que eu vou falar de Jesus para ele se ele parece que não precisa de Jesus? Ou como que eu vou falar de Jesus para o meu chefe? Parece que ele não precisa de Jesus. Como eu vou falar de Jesus para pessoas que convivem comigo? Eu olho para elas e parece que elas não precisam. Mas creia que todos precisam de Jesus. Que o que nós vemos na maioria das vezes é apenas uma máscara social que as pessoas vivem. E se você se deparar e desejar aprofundar um pouquinho mais o relacionamento com aquela pessoa, você vai perceber que por onde nós andamos, as pessoas estão bonitas, estão perfumadas, estão cheirosas, estão em carro zero, mas elas estão podres por dentro. Essa é a verdade. Mas essa é a verdade que o inimigo quer esconder de você. Ele quer que você pense que os seus vizinhos estão bem, seus familiares estão bem, está todo mundo bem, mas está todo mundo morrendo por dentro. E se você olhar bem até para você mesmo, você vai dizer, puxa, se eu não me cuidar, eu também apodreço por dentro. Porque essa é a natureza do ser humano. Nós somos assim. Nós somos perecíveis. E nós precisamos olhar para as pessoas, não para aquilo que elas nos mostram, mas conseguir ver que dentro de cada coração há uma carência pelo Senhor Jesus.
E aquele homem que é bravo, que é machão, que é o gauchão da bota sete léguas, ele é grosso por fora, ele é forte, ele é imponente, ele não precisa de nada, mas por dentro ele precisa de Jesus. Que aquela blogueira maravilhosa que tira lindas fotos, que viaja pelo mundo todo, que estava nas Bahamas semana passada, ela parece maravilhosa, mas ela precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Um grande erro que nós cometemos é dizer assim: eu não vou convidar o meu amigo, o meu colega para vir na igreja, porque eu tenho vergonha da minha igreja. A minha igreja é pequena, né? No caso da igreja que eu pastorei. A minha igreja é pequena e fica lá em Três Lagoas. O cara vai sair lá do centro e vai ir lá em Três Lagoas para ir na igreja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar ele para ir na PIB. Aí um dia eu vou lá na PIB com ele. Não, eu não vou chamar ele para vir na minha igreja, porque aqui na minha igreja os músicos não são tão bons, eles tocam mais ou menos. Vou levar ele para ir no culto lá da Quero Viver, que lá os músicos tocam bem, e ele vai gostar. O pastor Elias está fazendo uma série em Jó, que está cansativo, meu Deus, eu não aguento mais ouvir a história de Jó, eu não vou levar meu visitante. Misericórdia, eu não vou levar o meu amigo, meu colega para ir lá na igreja, porque o pastor Elias vai ficar naquele negócio de Jó, e aquela pessoa não vai fazer efeito na vida da pessoa. Eu vou levar ela quando o Cláudio Duarte vier. Aí eu compro o ingresso, pago R$100, R$200, sei lá daquele copo, e levo o cara lá para ele ouvir a palavra do cara que fala parecido com o Tiririca. Então fica nessa história toda. Agora o que isso mostra sobre nós? Que nós estamos usando padrões humanos para determinar realidades espirituais. Deus faz a obra em quem quer, da maneira que quer, no lugar em que quer, e eu e você não podemos ser empecilho para que Deus haja. Amém? Amém. Não seja empecilho. Convide seu chefe, convide um líder, diretor do não sei o que da Itaipu para vir aqui na igreja do Morumbi. Ele vai vir aqui, ele vai olhar, e às vezes ele vai olhar e vai dizer assim: poxa, essa igreja é tão simples, me senti em casa, é aqui que eu vou ficar. Às vezes ele vai olhar e vai dizer assim: poxa, aquele pastor ali, ele fala com tanta autoridade sobre Jó, é aqui que eu vou ficar. Ele vai na igreja de Três Lagoas e vai dizer: é longe demais da minha casa, mas eu gosto daqui, é aqui que eu vou ficar. Nós não podemos limitar o poder de Deus, nós precisamos crer que todos precisam de Jesus. Amém? Amém. Mas em sexto e penúltimo lugar, sexta lição: para vencermos a vergonha de evangelizar, precisamos aproveitar as oportunidades e não se preocupar com os resultados. Olha para quem está perto de você e diga assim: é Deus quem converte. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra isso. Em alguns lugares que ele teve grande resultado. Lembra da bagunça que ele fez na cidade de Éfeso? Esteve lá na cidade de Éfeso, criou uma revolução. O povo que vendia estátua da deusa Diana ficou doido. Aquele salseiro que aconteceu lá, muitas pessoas se converteram. A igreja dos Efésios se tornou uma igreja referência do Novo Testamento, uma igreja abençoadíssima. Quando ele esteve em Filipos, Deus moveu os alicerces da prisão, houve grandes coisas lá também. Deus operou milagrosamente, de fato foi algo maravilhoso. Mas a Bíblia conta que Paulo foi, por exemplo, apedrejado em Listra e Icônio, que existem cidades onde ele passou que o evangelho não surtiu efeito. E isso não o desmotivava de pregar a palavra. Nem os muitos resultados o envaidecia a ponto dele dizer: vou ficar aqui para sempre porque está dando certo. E nem o pouco resultado fazia com que ele dissesse: não vou mais pregar porque não funciona. Ele estava certo do chamado de Deus e ele sabia que o resultado está nas mãos de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo fazia? Aproveitava as oportunidades. Eu vou aproveitar a oportunidade. Se Deus tocar os corações, glória a Deus. Se Deus não tocar o coração de ninguém também, glória a Deus. Deus seja louvado. Eu vou para a próxima e vou aproveitar a outra oportunidade. O problema no nosso dia a dia é que muitas vezes nós estamos distraídos com o que Deus está fazendo. Estamos distraídos. Uma vez eu fiz um teste. Eu estava esperando um ônibus para vir para o centro, logo cheguei em Foz, numa parada de ônibus, e chegou uma senhora, sabe aquela senhora crente, aparentemente crente? Aquele coque, a saia comprida, né? Aquele jeito.
o que a gente chama de estereótipo da senhora crente. E ela se aproximou de mim e ficou junto comigo esperando o ônibus. E aí, né, eu, muito chistoso, falei, eu vou testar um pouco a fé dessa senhora. Você dizer, puxa, a vida está tão difícil, mas senhora, não tem esperança. A gente vive, anda dia após dia e não vê sentido na vida. A vida é essa, a gente levanta, come, dorme e acabou. De que adianta viver? Aquela mulher olhou para mim assim e falou, é verdade, está difícil mesmo. Eu mesmo não sei nem por que eu estou indo na igreja, porque está tão difícil. Eu esperava que ela fosse dizer a solução para você, meu filho. Jesus te salva, Jesus dá a solução, Jesus te alcança a bênção. Que ela me falasse qualquer coisa. Mas ao invés da fé dela pegar em mim, foi a minha falta de fé que pegou nela. E ela começou a se abrir ali e falar, tá difícil mesmo, meu filho tá com problema, meu marido não sei o quê. E ela começou aquela conversa e no final eu não pude resistir e tive que falar de Jesus para ela. No final eu tive que dar uma volta e falar, então, mas que bom que a senhora crê em Jesus? Eu também creio, então que bom que nós vamos passar os momentos difíceis. Eu fui conversando com ela. Mas às vezes nós estamos tão distraídos que nós não prestamos atenção nas oportunidades que Deus nos dá. A pessoa chega perto de nós quase que dizendo assim, você pode me dar Jesus, por favor? E a gente diz, se fosse você, faz um empréstimo. Ou você pode orar por mim, por favor, que meu parente está doente? E a gente diz assim, isso aí é uma doença grave. Eu conheci 3 pessoas que morreram disso. Nós não estamos prestando atenção, nós estamos distraídos no nosso dia a dia e não vemos as oportunidades claras que o Senhor nos dá. Outro dia Deus me deu uma oportunidade muito engraçada. Eu estava lá na academia fazendo aquecimento, ia começar o treino, eu luto jiu-jitsu, eu estava lá fazendo aquecimento, e aí o meu colega chegou assim do lado, antes de começar o treino começava às 4, era 1 para as 4. Eu assim, pastor, você é pastor, né? Eu queria tirar uma dúvida com você. Pois não, fale, aquecendo, né? Aquecendo. Falou, pastor, me explica, o que é a graça de Deus? Aí eu olhei e falei, você quer que eu te explique em 1 minuto? Antes de começar o treino? Não dá, você tem que marcar um outro horário e conversar sobre isso. E aí eu tive que achar um esforço e uma força sobrenatural, porque na minha cabeça eu já pensei, se eu deixar para depois, esse cara vai fugir, eu não vou falar mais. E eu tive que explicar o que é a graça de Deus para ele em 1 minuto antes do treino começar. E se Deus não me dá graça, eu não consigo explicar. Mas a gente precisa aproveitar as oportunidades. 1 minuto, um tempinho terno, uma palavra, uma brecha. Às vezes quem está perto da gente é tão duro, e ele nos dá uma brechinha para a gente falar. E se a gente está atento, a gente entra por aquela brechinha e planta a semente do Evangelho no coração. Mas se nós estamos desatentos, aquilo passa e a gente perde as oportunidades e depois fica dizendo, poxa Senhor, eu devia ter falado, eu devia ter agido de maneira diferente. Mas em 7º e último lugar, a 7ª lição que nós podemos aprender com a vida de Paulo para que nós percamos a vergonha de evangelizar. Nunca se esqueça que a dor do fracasso é sempre maior que a dor do esforço. Olha para quem está perto de você e diga assim, você não vai fracassar. Uma das coisas que nos emociona no ministério do apóstolo Paulo é quando na sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, ele começa a falar com Timóteo sobre o seu, como ele vê a sua vida. O apóstolo Paulo está vendo que a sua vida ia chegar ao fim, e ele começa a dizer a Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu guardei a fé. Eu sei que o Senhor tem preparado para mim um tesouro, porque eu fui fiel. Olhando para trás, eu posso dizer, eu aproveitei as oportunidades, eu fiz o que Deus precisava que eu fizesse, e eu agora estou pronto para me encontrar com o meu Senhor, porque eu, de fato, peguei no chifre do boi e fiz o que era necessário fazer. Ao final do seu ministério, o apóstolo Paulo não está arrependido, não está temeroso, não está dizendo eu podia ter feito diferente, porque ele foi lá e fez. Meus irmãos, a dor do fracasso vai sempre ser maior do que a dor do esforço. Dizem, por aí,
que lá na Gold's Gym, que era a academia onde o Arnold Schwarzenegger treinava, tinha uma placa escrita essa frase: a dor do esforço é menor que a dor do fracasso. E aí diz que ele treinava olhando para aquela placa, pensando assim: se eu não me esforçar aqui para ficar forte, eu vou ter que lidar com a dor do fracasso, que é subir lá e perder. Então eu prefiro me esforçar aqui e chegar lá e não me arrepender, não ser envergonhado, do que eu ficar brincando aqui na academia, chegar lá e ter que lidar com o fracasso. Existem dois tipos de dores: a dor do esforço e a dor do fracasso. Nós vamos viver uma das duas. Qual que você vai preferir viver? O apóstolo Paulo viveu a dor do esforço. Nem sempre é fácil. Nem sempre nós estamos dispostos a fazer. Nem sempre vai ser gostoso. Mas nós vamos viver a dor do esforço ou a dor do fracasso? O que nós vamos escolher? Chegar diante do nosso Senhor e sermos recebidos dizendo: venha, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, porque fostes fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Eu te dei 5 talentos e você os multiplicou. Você foi um servo bom e fiel. Venha para o reino do teu Senhor. Ou nós chegarmos diante do Senhor e ouvirmos: servo mau e preguiçoso, por que você não fez a obra? Por que você não pregou o Evangelho? Por que você não foi alguém útil nas oportunidades que eu lhe dei? De fato, meus irmãos, nós precisamos entender que a necessidade da evangelização se faz premente. E que eu e você precisamos vencer essa vergonha que nos assedia. Não é fácil. Por vezes a gente se amedronta. Mas se nós ficarmos atentos a essas lições que aprendemos com o apóstolo Paulo, nós vamos conseguir ser úteis na tarefa da evangelização. O meu desejo é que essa igreja cresça muito. Não para que o pastor Elias fique se achando, ou para que os irmãos se sintam a catedral de Foz do Iguaçu, mas para que os irmãos consigam atingir muitas pessoas com a mensagem do Evangelho. E nós vivemos um tempo muito difícil. Hoje nós não precisamos pregar o Evangelho apenas para quem não é crente, mas hoje nós temos que pregar o Evangelho para crente também. Pessoas que aparentemente são cristãs, mas que não sabem nem quem Cristo é. Eu brinco dizendo que as pessoas não sabem nem para que lado que é Jerusalém, né? Perdida no mundo espiritual, sem saber o que é a graça de Deus. Vivemos um tempo em que muitos evangélicos acreditam que vão ser salvos pelas obras. Você acredita nisso? Você pergunta para alguém aí, faça esse teste essa semana. Chegue lá no seu vizinho, que é de outra denominação, que é de outra igreja aí, pergunte para ele: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Não sei, só Deus que sabe. Eu estou tentando conquistar a minha salvação. Eu estou procurando fazer o bem para ver se Deus me aceita. Pregação é herética, pregação não tem nada a ver com a Bíblia. Os crentes não sabem da salvação pela graça e nós precisamos anunciar. Portanto, meu desafio aos irmãos é que percamos a vergonha e façamos a obra de Deus. Amém? Amém. Para 7 pontos não demorou tanto, né? Eu deixei com o pastor Elias alguns pequenos esboços dessa pregação, porque eu tenho certeza que são 7 pontos e é muita coisa para você lembrar. Então, se você tiver interesse depois, no final do culto, você pode apanhar com o pastor Elias e guardar para você ter a memória desta pregação. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça e eu quero orar por vocês. E a oração que eu farei por vocês é a mesma que faço por mim todo dia. Para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Me ajude a vencer a vergonha e a deixar a luz de Cristo brilhar através da minha vida. Louvado seja Deus, porque Deus tem levantado evangelistas nessa igreja. Pessoas que saem pelas ruas anunciando a palavra. É bem possível que essa noite haja pessoas aqui neste culto que ao ouvirem essa palavra tenham se sentido motivadas por Deus. Você olha para dentro de você mesmo e sente que você de fato tem se envergonhado na maioria das oportunidades. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite e peça ao Senhor que lhe tire a vergonha, que lhe encha do seu espírito e lhe use poderosamente. Senhor Deus, nós estamos diante da tua santa presença. A tua palavra não precisa de mais nada porque ela é completa.
E ela vem ministrada pelo Espírito Santo do Senhor aos nossos corações. Por isso, nessa noite, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito nos encontre e que o Teu Espírito nos transforme pelo poder que há no Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nos envergonhamos diante da necessidade que temos de pregar o Teu Evangelho. E nos ajuda, Senhor, a termos uma experiência verdadeira contigo, a estabelecermos um plano simples, a aprendermos com quem pode nos ensinar, a buscar a Tua presença, a sermos de fato pessoas preocupadas e esforçadas para anunciarem a Tua palavra. Os desafios são tão grandes, Senhor. Tantas pessoas, aparentemente bonitas, mas podres por dentro. Nos ajuda a enxergá-los como o Senhor os enxerga. E nos use com poder. É o que nós pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.